Saudações à perfeita unidade de Deus como dois em um, Melquisedeque Cristo Lisbete. Toda exaltação a Cristo Lisbete, a primeira imortal, a luz do mundo, a que nos permite ver todas as promessas de Deus cumpridas. Graças à nossa mãe, o Cristo ressuscitado, hoje desfrutamos de vida eterna e imortalidade porque está presente em nosso meio. Somente Cristo Lisbete nos fez entender sua morte e sua ressurreição como algo espiritual, pois Deus Melquisedeque Lisbete é espírito. Hoje, graças à primeira imortal, nós, os mortos em Cristo, seguimos ao Cordeiro Fêmea, aonde quer que vá. Somos os redimidos, os levantados dentre os homens como primícias para Deus Pai, Melquisedeque, e Deus Mãe, o Cordeiro Fêmea, Cristo Lisbete. Escolhemos seguir ao Cristo ressuscitado, elegendo a luz ao invés das trevas. Por isso temos o galardão de viver na terra prometida. Nossa mãe, Lisbete, que hoje está alojada em nossas mentes. Cristo Lisbete já nos mostrou vários ângulos do mistério da iniquidade de Moisés, e hoje daremos outro enfoque sobre o pecado de Moisés no Jardim do Éden. Como esse pecado estava tão oculto e não havia sido descoberto, nem tinha sido dada justa retribuição a esse extravio, foi deixado algum estudo profético de que este anjo da morte cairia e seria julgado pelo próprio Deus por ter transgredido sua lei espiritual? Moisés, como o Deus desse século, enfeitiçou as gerações, transtornou os povos de tal forma que desprezaram a essência da lei de Deus. Amar a Deus como dois em um e amar ao próximo, ao irmão mais velho. E abraçaram a lei de Moisés com seus 613 mandamentos, quando somente ao cumprir esses dois mandamentos, já se serve e se honra a Deus. Se Moisés não cumpriu esses dois mandamentos, então analisemos estes pontos bíblicos sobre sua queda estrondosa e suas consequências. Número 1. Moisés, Satanás, após seu pecado, desceu com grande ira, no sentido de que foi arremessado por suas contratações. Desceu da montanha onde está Deus, na mente. Como nos ensinou Cristo Lisbete, Moisés esteve diante dela, o Monte Santo, a esposa de Deus, para escutar de seus próprios lábios a lei espiritual que lhe ajudaria a ter a vida eterna e lhe permitiria herdar a terra prometida. Vejamos a evidência em Êxodo 31, verso 18. Quando o Senhor, Melquisedeque Lisbete, deixou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele 2 tábuas de pedra com a lei escrita pelo dedo de Deus mesmo. Este verso é muito interessante, porque deixa tudo muito claro. Claro, com a inteligência espiritual, que somente provém do Cristo imortal, Lisbete, primeiro devemos levar em conta este princípio. Leiamos a Êxodo 33, 11. E falava Jeová, Melquisedeque Lisbete, a Moisés, cara a cara, como qualquer um fala com o seu companheiro, como fala um homem ao seu amigo ou um homem ao seu próximo. Aqui não há nenhum misticismo, como nos fizeram crer antes que aparecesse a luz do mundo. Cristo Lisbete. Deus falava com Moisés como qualquer um fala ao seu companheiro ou amigo. Em outras palavras, Deus estava manifestado em uma pessoa, neste caso em Cristo como uma mulher de carne e sangue.
Moisés não falou com Deus de um monte alto onde se escutavam raios e trombetas. Isso não foi assim. Isso nunca aconteceu. Isso é um engano. Deus Mãe falava com Moisés cara a cara. E um monte não tem cara ou rosto, somente uma pessoa. Deus sempre se manifestou em carne e sangue, como um ser humano. Por isso Moisés a minimizou, a teve como pouco, menosprezou sua mãe espiritual, a rocha da salvação, apesar de estar em sua frente. Por isso, ele morreu. Recordemos também este princípio básico, inviolável e indiscutivelmente, ou seja, não há dúvida, grande é o mistério da piedade. Ou seja, isto não é qualquer coisa. Não podemos ensinar outra coisa fora desse mistério. Todo o correspondente a Deus, como dois em um, é conforme a esse mistério da piedade. Indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Em outras palavras, Moisés não deu a conhecer a Cristo, a palavra feita carne, que é a que apresenta a Deus como dois em um, e vendeu ao mundo a imagem de um Deus masculino e solitário. Se lê em 1 Timóteo, capítulo 6:3. Se alguém ensina outra coisa e não se conforma às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos de Cristo Lisbete, hoje vemos que o que ensinou outra coisa e não se conformou aos ensinamentos de Cristo foi Moisés. Isso está totalmente claro. Sigamos lendo a 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 ao 5. E não se conforma às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E a doutrina, que é conforme a piedade, está envaidecido. É um orgulhoso, nada sabe e delira em relação às questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pleitos, blasfêmias, mas suspeitas, disputas nécias de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que tomam a piedade como fonte de ganho. Aparta-te deles. Tudo isto foi feito por Satanás, o anjo da morte, o acusador, o enganador. Uma vez deixou de falar com Deus Mãe, por isso desceu com grande ira. Figura de que a mente de Moisés chegaram muitas contratações. A partir daí, ele ocultou a Deus Mãe e preferiu montar sua própria versão de Deus, aproveitando-se do povo como fonte de ganho para ele. Claro está, ele é o ladrão e veio para roubar, matar e destruir a semente de Deus. Moisés teve aparência de piedade, sendo um lobo voraz. Deteve com injustiça a verdade de Deus. Quando diz em Êxodo 31:18 que Jeová, Melquisedeque Lisbete, deixou de falar com Moisés no Monte Sinai, vemos que o Monte Sinai é figura de Deus Mãe. Moisés ocultava esse monte dos demais, e esse monte é a pessoa do Cristo. Como podemos comprovar que um monte é uma pessoa? Leamos em Salmos 37. Porque tu, Jeová, Melquisedeque Lisbete, com teu favor, me afirmaste como monte forte. Outro exemplo se lê em Salmos 92. Antes que nascessem os montes, as pessoas, e formasses a terra e o mundo, desde o século e até o século, tu és Deus. Assim que esse Monte Santo era nada mais e nada menos que a Espírito Santa.
o Cristo. Leemos agora a Isaías 55:12. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e as colinas levantarão canção diante de vós, e todas as árvores do campo aplaudirão. Uma pessoa é a que louva ao Senhor, não um monte físico. Analisemos a seguinte frase: entregou-lhe as 2 tábuas de pedra com a lei escrita pelo dedo de Deus mesmo. Êxodo 31:18. Um monte não tem dedos para escrever a lei em tábuas. Então esse monte, o Cristo, é quem escreveu a lei do Espírito na mente. Isso se conhece como o dedo de Deus mesmo. E se esclarece isto porque Cristo Lisbete derrubou todo o misticismo e religiosidade trazida por Moisés em seus escritos. Tendo observado todas essas figuras anteriores, podemos entrar no tema, porque se estamos vendo que Moisés desceu com grande ira do Monte Santo ou Sagrado após rechaçar a lei de Deus, Melquisedeque e Lisbete, então isso tem uma conotação profética sumamente importante. Vejamos o porquê nos seguintes versículos. Apocalipse 12:12. Pelo qual alegrai-vos, céus, e os que morais neles. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Foi Moisés que não permitiu que muitos entrassem na terra prometida. Os escritos de Moisés fazem alusão de que Coré era mau e se rebelou contra Moisés e contra Deus. Mas, na verdade, o mal foi Moisés. Todos os que morreram no deserto foram Moisés, Arão e todos os que o seguiram. Em sua mente, ele foi o primeiro que deslizou e arrastou a muitos com ele. Ele era uma virgem insensata e por isso diz em Números 16, versos 12 ao 14. Depois Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, os filhos de Eliabe, mas eles responderam: recusamos apresentar-nos ante ti. Não é suficiente tirar-nos do Egito, uma terra onde fluem o leite e o mel, para matar-nos aqui neste deserto, e que além disso agora nos trate como aos teus súditos? E mais, não nos levaste a uma terra onde fluem o leite e o mel, nem nos deste uma nova pátria, com campos e vinhedos. Tentas enganar a estes homens? Nós não iremos. A rebelião de Coré foi porque Moisés não havia cumprido com suas palavras, as mesmas que disse ao povo quando os levou ao deserto, figura do que hoje vemos nas virgens insensatas. Elas foram enganadas, pensando que, seguindo os ensinamentos do edificador, iriam chegar à terra prometida, e não é assim. Hoje, homens maus e perversos seguem enganando aos ingênuos com essa mensagem errada, e alguns já se rebelaram contra esses líderes malvados. Todos eles pagarão por sua traição a Deus, porque a vida de todas essas pessoas está em suas mãos. Diz que se abriu a terra e tragou a Coré e aos homens. Vejamos em Números 16, verso 32. Abriu a terra a sua boca e tragou a eles as suas casas, a todos os homens de Coré e a todos os seus bens. Isso significa que Moisés os eliminou de sua mente, porque para ele não eram leais e injustamente os marcou como infiéis, quando o infiel é Moisés. E o que diz aqui é mentira. Moisés, a pluma mentirosa, fez parecer como se Deus os matasse por desobedecer-lhe, mas todos nós sabemos
a quem Deus disse que por sua dura cerviz não entraria à terra prometida e morreria, foi a Moisés e a Arão. Coré e os que estavam com ele foram protegidos da maldição que saiu pela boca do dragão, o diabo, Moisés. Isto foi o mesmo que aconteceu quando o dragão lançou água de sua boca para arrastar a mulher, figura de Cristo Lisbete, a ajuda idônea na mente dos homens. Mas ela foi ajudada quando a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão havia lançado de sua boca. Vejamos em Apocalipse 12, versos 15 e 16. E a serpente lançou de sua boca, após a mulher, água como um rio, para que fosse arrastada pelo rio. Mas a terra ajudou a mulher, pois a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão havia lançado de sua boca. Isto é prova contundente de que Moisés é o dragão e que vive no deserto. Por isso Cristo foi levado ao deserto para ser tentada por Satanás. Notemos os versículos onde Coré está dizendo que eles já estavam comendo e bebendo mel e leite no Egito e estavam reclamando a Moisés porque insistia em tirá-los dali para a terra seca do deserto, quando a promessa era chegar a essa terra onde flui leite e mel. Tudo isso confirma que Moisés saiu do Egito por sua própria vontade e não pela vontade de Deus. Isso nos confirma o que nossa mãe vem nos dizendo, que a terra prometida está na mente. Se tens a mente de Cristo Lisbete, podes viver no Egito com os dois irmãos reconciliados e reinar sobre a totalidade de tua mente. Por isso nós podemos viver neste mundo, desfrutar da criação, mas nada nos afeta, isto é, não somos dominados por nada para a destruição. E depois que Moisés estava no deserto, Deus tratou de trazê-lo de volta ao Egito para reconciliar-se com seu irmão na mente, e ele se recusou. O mesmo ocorre hoje com as virgens insensatas. Nossa mãe sempre nos disse que deveríamos conseguir viver no Egito, como fez José, ao reconciliar aos dois povos como um, já que durante esse tempo todos viveram vidas prósperas e saudáveis no Egito. José chegou a ser a ajuda idônea do faraó, mas Moisés era corrupto e não queria viver mais na ordem, então decidiu deixar o lugar onde Deus os havia levado, a Cristo Lisbete, a terra prometida, em busca de um melhor lugar, onde não tivesse que se submeter a Cristo Lisbete, mas o que encontrou foi muitas pelejas e sofrimento para acabar desobedecendo a Deus e morrendo. Que teimoso, igual a todos os homens e mulheres que hoje rechaçam a Cristo Lisbete, tanto os que participaram da dispensação anterior, como os que não. O que não crê nela é um tonto, que somente destrói a terra. Não merece viver por não crer nessa formosa palavra de vida que Deus oferece. Moisés fugiu ao deserto porque havia matado ao seu irmão, que é o mesmo que fizeram as virgens insensatas, e Cristo Lisbete tem chamado a elas para que saiam do deserto, sua mente seca, e regressem à casa, onde há abundância de comida e água espiritual. Vemos que o mesmo aconteceu com Moisés, que não se rendeu mesmo com todas as pragas que ele viveu em sua mente e em seu entorno, até que morreu por não aceitar a ajuda no tempo assinalado por Deus. Agora leamos Êxodo 32, versos 19 e 20. E aconteceu que quando ele chegou ao acampamento e viu o bezerro e as danças, ardeu a ira de Moisés e lançou as tábuas de suas mãos e as quebrou ao pé do monte.
Uma vez que Moisés recebe a lei do Espírito das mãos de Cristo nessas duas tábuas, ele as rechaça e arde em ira e imediatamente cai na lei do pecado e da morte. Não honrou a ordem de Melquisedeque-Lisbete. Já sabemos que um dos atributos dessa lei contrária a Deus é a ira. Examinemos este verso com atenção. Esse povo, ou esse acampamento, era os dois povos alojados na mente de Moisés, a mente carnal e a espiritual. Na mente carnal de Moisés gerou-se o rechaço à lei do Espírito de vida. Portanto, aí foi onde ele ardeu em ira contra Deus Mãe, porque com essa lei espiritual serviria a Deus Melquisedeque-Lisbete e não a sua carne. Aí Moisés lançou as tábuas, não aceitou a instrução de Deus. Ele queria servir a Deus e a sua carne ao mesmo tempo. Não gostou da ordem de Melquisedeque-Lisbete. Além disso, Moisés rechaçou essa lei diante da presença de Deus Mãe. Por isso se lê a frase, e lançou as tábuas de suas mãos e as quebrou ao pé do monte. Êxodo 32, verso 19. Moisés rechaçou ao ensinamento da lei do Espírito de Deus e deu de beber do seu ensinamento ao seu povo. Se lê em Êxodo 32, 20. E tomou o bezerro que haviam feito e o queimou no fogo e o esmagou até reduzi-lo a pó, que aspergiu sobre as águas e deu de beber aos filhos de Israel. Em outras palavras, Moisés deu sua doutrina malvada e degenerada. Isso matou as gerações, destituindo-as da glória de Deus. Se converteram em inimigos de Deus na mente. Em outro escrito, continuaremos desenvolvendo o mistério da iniquidade e morte que encabeçou Moisés. Hoje, Cristo Lisbete desnudou o pecado de Moisés e agora Paulo e seus seguidores saíram à luz. Para onde fugiremos de seu espírito? Quem poderá esconder-se de sua presença? Todas as coisas estão descobertas diante dela. Amada Mãe e Deus, Cristo Lisbete, tu és o livro aberto diante de nós, tuas primícias. Tu és esse anjo do livro. Por isso em ti se cumpre o escrito em Apocalipse 10, versos 8 e 9. A voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse: vá e toma o livro que está aberto na mão do anjo, Cristo Lisbete, que está em pé sobre o mar e sobre a terra, o Cristo imortal, como a rainha que governa sobre a totalidade na mente. Ela foi posta sobre tudo. E fui ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. E ela me disse: tome e coma-o. Aceitar a ordem de Melquisedeque-Lisbete. E te amargará o ventre. A mente carnal lutará com essa ordem. Mas em tua boca será doce como mel. E depois de ter vencido, então o Espírito desfrutará e se gozará da ordem de Melquisedeque-Lisbete. Louvemos ao Cristo imortal, a nossa Salvadora, à rocha eterna, ao livro escrito por dentro e por fora, ao único e sábio Deus, Melquisedeque-Lisbete, seja a glória e majestade, império e potência, agora e por todos os séculos. Amém. Aleluia!